Pode falar. Não, é que eu ouvi você falando junto, por isso que eu esperei. Mas interessante esses pontos que você citou, Juliana, que me chama a atenção duas coisas do que você acabou de falar. Primeiro que, assim, eu fico muito curioso em saber como é, né, um devocional dirigido por uma mulher que realmente entende esse papel dela, né, mas isso eu não posso estar presente numa reunião feminina, senão eu tenho que conduzir tudo, né, já é uma piada que eu sempre escuto. Mas para você, Juliana, que vem de um lugar cristão, que tem toda essa base, você consegue separar bem, até mesmo quando você fala com outras mulheres, o que é realmente bíblico e o que é tradição das coisas, dos afazeres ou do papel da mulher na igreja? Você pode falar para a gente um pouco disso? Sim. Eu costumo dividir entre o que é da vontade de Deus e mulher como sociedade. Isso é o que acaba misturando muito dentro da igreja. Eu lutar pelos direitos da mulher como sociedade não faz com que eu acredite que eu preciso ser visto o tempo todo dentro da igreja. Eu tenho que ter papéis que o Senhor não me deixou prescrito. E valorizar também essa submissão. É uma segunda missão que o Senhor deixou para as mulheres. E por que isso é menor que o dos homens, entendeu? Isso perdeu um pouco o sentido dentro da luta feminina dentro da igreja. Nós precisamos entender que o nosso papel também é muito importante e acaba sendo super valorizado pelas mulheres, de achar que quer ter essa função porque é muito maior do que a nossa. E não é sobre isso, não é isso. A nossa missão também é muito valorosa. O Senhor deixou isso como uma missão para as mulheres porque ele já sabia da importância que isso teria, sabe? Então eu acredito muito nisso. E saber dividir muito bem. Eu acredito por ser de um lar cristão, se tornou mais fácil. Quando eu tento defender alguns posicionamentos, olhar sempre para o que a palavra diz. Não sou eu, Juliana, falando, é o que a palavra deixou revelado. Então, saber dividir bem essa parte, assim, sociedade e o que Deus deixou. Eu penso que, tipo, quando a mulher não aceita, tipo, isso que foi é meio que falta aquele mandamento, negue a si mesmo, né? Porque é o que a palavra pede. Então é pra gente sair de algo que é confortante pra ir pra algo que não é o nosso conforto, né? Então, tipo, você pensa assim, você acha que é a mesma coisa? Eu vejo dessa forma, porque nós somos obrigados a fazer o que muitas vezes a gente não quer, né? A primeira vez que eu fui pregar, minha perna tava tremendo, tive que ficar em uma perna só, porque senão ia ficar tremendo lá e a voz trema. E ter uma referência muito forte. Minha mãe é cristã e foi por ela que toda a minha casa se converteu. Então, entender que se não fosse por ela, toda a minha casa não serviria ao Senhor. Então, como que isso é menor do que outras funções, entendeu? Como ela conduziu bem a nossa casa. Entender muito forte isso. E às vezes o Senhor ele dá uma missão pra gente que a gente não entende. Eu desde que eu me entendo assim, eu acreditava que o meu chamado, vamos dizer assim, era trabalhar com as crianças na igreja. E nunca me apareceu uma oportunidade de trabalhar com as crianças na igreja, porque o Senhor sempre me entregou os jovens, me entregou o trabalho com as mulheres, com as moças. E aí você precisa falar, eis-me aqui. Para mim é muito difícil às vezes falar, fico acanhada, só que eis-me aqui para a vontade de Deus, sempre. E como que foi para você, assim, estar num primeiro devocional ali, de alguma forma conduzindo para outras pessoas? Você falou que alguém segurou a sua mão, né? Isso é muito importante no cristianismo e um papel fundamental. Como que é isso? Você acha que as mulheres hoje, elas seguram realmente a mão como aconteceu com você? Seja na sociedade, seja dentro do cristianismo, ou até mesmo na igreja? Eu acho que foi muito importante fazerem isso por mim, porque quando fazem por mim, eu entendo como aquilo foi importante para mim e eu procuro dar sequência àquilo, para que as pessoas que recebam isso, e assim uma sequência, entendeu? A pessoa que receba de mim faça isso também. Porque você não se sente capaz de fazer. Quando a irmã chegou pra mim e falou, Ju, na próxima reunião das meninas, você que vai trazer o devocional. Eu fiquei meio perdida, assim, sabe? Eu fiquei, por onde que eu começo? Como que funciona isso? Porque não tinha sido estimulado nascendo em lar cristão, olha isso. Então não tinha sido estimulado isso. Eu fiquei pensando, por onde eu começo? E essa irmã, ela deu até um livro pra mim, de devocionais femininos, assim, cada dia da semana era um devocional, cada dia do mês era um devocional. Então ela me estimulou de tantas formas, e no dia que eu
fiz o devocional, tinha muitas meninas. Era um retorno de acampamento, então tinha 30 meninas. Nunca tinha tanta menina. E eu falei, eu não vou. Mas não vou mesmo. E ela falou assim, você vai. E segurou na minha mão, literalmente. Segurou na minha mão enquanto eu fazia o devocional. Então eu acredito que isso é muito importante. Porque é questão da gente se duvidar muito. Duvidar do poder que Deus tem sobre a gente. Duvidar que o Espírito que está nos conduzindo. De falar que as palavras de fato não sejam minhas, seja de Deus. Então isso é muito difícil. Então tentar estimular isso nas moças. Principalmente as moças, né, que não são estimuladas desde nova. E fazer isso com a nova geração, porque a antiga geração já não foi feita. Então fazer com essa nova, ó, se você pode fazer, começa desde já. É muito gostoso aprender. Quando você faz estudo, não é clichê, você de fato aprende mais. Então estimular isso nas moças.